Como escolher uma ferramenta de automação de testes para implantar na empresa onde você trabalha? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar tudo o que você precisa analisar e considerar para escolher a ferramenta certa, é aquela que vai trazer resultados para a empresa na qual você trabalha. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, eu peço que já deixe o like aqui no canal e se ainda não é inscrito, se inscreve para não perder os próximos vídeos que eu ainda vou trazer. Sem mais delongas, vamos direto para o assunto. O que você precisa analisar para escolher a ferramenta certa de automação de testes, aquela que vai trazer resultados para a sua empresa? Bom, sempre que a gente vai pensar sobre isso, normalmente a gente costuma pensar qual ferramenta eu considero para usar na empresa. Eu já te digo que não é por aí que você deve começar. Primeiro, esquece as ferramentas que já existem, esquece aquela ferramenta que está na modinha, esquece as linguagens que o pessoal está mais utilizando aí para automatizar testes. Esquece tudo isso, coloca de lado por enquanto. A sua análise tem que começar por outro caminho. A sua análise tem que começar pelo ponto de vista da empresa. Por que uma empresa quer automatizar testes? Por que uma empresa vai apoiar um projeto que vai trazer automação de testes para ela? Bom, simplesmente por motivos que têm a ver com a receita daquela empresa. Então, ela vai ter um menor tempo de execução de testes, vai melhorar o time to market dela, ela vai entregar com mais rapidez, ela vai otimizar e vai aumentar a qualidade do produto. Aumentando a qualidade do produto, os clientes passam a ter uma visão melhor sobre aquela empresa e também vai aumentar a receita dela. Veja, no final das contas, tudo converge para esse mesmo ponto. Então a empresa não vai implementar automação de testes dentro do processo dela, não vai adquirir uma ferramenta de automação de testes só porque é bonitinho, só porque todo mundo está falando. Tem sim um motivo por trás disso. Sempre vai ter, por trás de qualquer projeto em qualquer empresa. Então é por aí que você tem que começar a sua análise. Qual é o objetivo da empresa e quais são os objetivos que eu quero atingir com a implantação da ferramenta de automação de testes? Então, tendo essas informações em mãos, por exemplo, hoje a gente gasta tanto tempo com testes manuais, eu levantei tais riscos relacionados à execução somente manual, eu tenho uma cobertura menor do que se eu tivesse automatizado. Enfim, faça análise de acordo com o contexto de onde você trabalha. Tendo essas informações em mãos, você vai se perguntar qual camada eu vou automatizar, né? A automação de testes não é só testes de interface. Ainda é muito comum, quando fala-se de automação de testes, a primeira coisa que vem na cabeça é teste de interface, ver a tela mexendo sozinha lá, né? Então, normalmente também é o que o seu gestor vai pensar, se ele não é um gestor da área de qualidade e testes de software. Quando você falar de automação, ele vai querer ver a tela mexendo sozinha. Então, também você vai ter que exercitar essa sua capacidade de explicar, contextualizar ele do que é automação de testes, que não existe somente a automação de interface, que de repente pode ser mais interessante para a empresa começar a automatizar por outra camada, por uma camada mais inferior ali. E conseguindo explicar isso para o seu gestor, o que vai ser mais difícil se ele não for da área de qualidade e testes, provavelmente você vai sair com a missão de definir qual ferramenta e como você vai fazer para automatizar esses testes. Então, o primeiro ponto que você tem que analisar é qual camada que você vai automatizar. Escolhendo a camada que você vai automatizar, eu partiria para o segundo ponto, que seria quais são as tecnologias já utilizadas pela empresa e pelo time no qual eu trabalho. E a partir daí, eu conseguiria partir para a análise de quais ferramentas existem para automatizar aquela camada que eu defini e que de repente usam a mesma tecnologia, a mesma linguagem de programação que o time no qual eu trabalho já utiliza. Isso facilitaria muito, porque provavelmente você vai precisar de apoio de algum desenvolvedor. Ele, já sabendo aquela linguagem, facilita ali a comunicação, facilita tirar dúvidas e você vai ter um trabalho um pouco mais fluido. Pode ser que você não encontre soluções de automação de testes na mesma tecnologia no qual o produto é desenvolvido. Isso pode acontecer, mas sempre parte do princípio de escolher alguma ferramenta que utilize a mesma tecnologia do qual o seu time já utiliza. Então, fazendo a análise de quais ferramentas existem, por meio de pesquisas na internet, avaliações, você pode ver alguns vídeos, o que o pessoal comenta, o que a comunidade comenta sobre determinada ferramenta, eu recomendo que você escolha 2 ou 3 ferramentas para fazer uma prova de conceito, a famosa POC, com aquelas ferramentas, para ver se ela atende ao que você vai precisar no dia a dia, para fazer um pequeno projeto com aquela ferramenta,
para ver se ela vai realmente atender as expectativas. E antes de você começar essa POC, é até interessante você elencar uma lista de itens que aquelas ferramentas poderiam atingir, que seriam interessantes no seu ponto de vista, que aquelas ferramentas atingissem, para que atenda ao que você espera dentro da automação de teste. Então, fazendo esse pequeno projeto com as 3 ferramentas, vamos supor que você escolheu 3, você pode fazer uma comparativa entre elas. Olha, a ferramenta X atende a essa característica, a Y não e a Z também atende. A X é mais cara, a Y é média e a Z é gratuita. Enfim, você faz uma tabela com os itens relevantes para o contexto no qual você trabalha, que aquela ferramenta tem que atingir. Depois de fazer essa POC, né, esse pequeno projeto com cada uma delas e colocar no papel as características de cada uma, faça uma análise de qual ferramenta foi melhor em relação a custo-benefício. Por que eu digo custo? Se você trabalha com projetos de desktop, de aplicações desktop, a maior parte das ferramentas que existem são pagas, não são gratuitas. Existem algumas gratuitas, porém são as pagas que mais dominam esse mercado de aplicações desktop, de automação para esse tipo de plataforma. Então, dado isso, vai ser um fator muito importante de decisão, porque envolve o investimento da empresa em uma ferramenta específica, e normalmente não são valores baixos. Então é importante que você faça essa tabela para decisão, porque dependendo da camada e da plataforma que você está automatizando, pode envolver custo de aquisição de ferramentas. E quando envolve custo de aquisição de ferramentas, a sua decisão tem que ser mais acertada ainda, porque já pensou, a empresa investe em uma ferramenta que você vê que não é aderente ao que você precisa? Você não ia querer passar por isso, certo? Já para web, mobile e também para as camadas de serviço, é mais comum que as ferramentas sejam mais as gratuitas mesmo, já utilizadas pelo mercado, e aí esse fator de preço da ferramenta não vai entrar tanto em consideração. Porém, também recomendo que seja feita essa lista com as características para que você possa fazer uma análise de qual é mais aderente, porque você não vai querer escolher uma ferramenta, trabalhar nela durante 3 meses para chegar lá na frente, chamar o seu gestor, que já está querendo ver algum resultado daquilo, e falar, olha, aquela ferramenta que a gente escolheu não é bem a que mais atende às nossas necessidades, a gente vai ter que trocar. Então, faça sim um trabalho inicial de definição da ferramenta e de acordo com o seu produto, de acordo com o que a empresa desenvolve, de acordo com a plataforma no qual você está trabalhando. Isso é mais importante do que simplesmente pegar, estão falando muito dessa ferramenta na comunidade, já vamos começar com ela. Não é por aí que deve ser tomada essa decisão. Então, dado que você fez essa análise direitinho, fez o projeto com as 3, elencou os principais pontos, você escolheu a que melhor se enquadra em termos de custo-benefício, em termos também de produtividade e de adaptação de acordo com a tecnologia que o seu time utiliza para desenvolver a aplicação que você vai testar. E você escolheu a ferramenta X. Quando essa decisão for tomada, normalmente você não vai tomar essa decisão sozinho, pode envolver outros QAs da equipe, outras pessoas que já conhecem de automação, que estão ali na empresa, podem auxiliar. Você vai pegar essa ferramenta e o projetinho que você fez com ela e apresenta isso. Isso é uma excelente prática que você pode fazer para já começar a automação de testes na sua empresa com mais força, com mais apoio de todos da equipe. Apresente isso para sua equipe, a POC que você fez, mostre os resultados que você obteve. Então, por exemplo, que você tenha automatizado 5 casos de teste naquela POC. Você pode fazer uma apresentação mostrando, olha, esses 5 casos de teste eu executava manualmente e demorava tanto tempo e eu tinha esses e esses problemas. Com a automação demorou esse tempo, que provavelmente vai ser menor e vai ter ganho, né? Senão não teria por que estar implementando. Então mostra isso para a equipe, é uma forma de você fazer com que todos comprem a ideia e que você não comece nessa sozinho, que você não comece nessa sem o apoio, com uma possível resistência do time quanto à automação de testes. Então faça essa apresentação, mostre para os seus gestores também aquela POC que você fez, os resultados que você obteve, faça uma projeção. Então, se você automatizou 5, faz uma projeção. Olha, se eu automatizasse tanto, seria esse o ganho estimado em tempo, seria esse
o ganho estimado em diminuição do tempo de execução dos testes. Então faça essa apresentação para que todos comprem a ideia e você comece nessa com o apoio do seu time. Isso é essencial a médio e longo prazo, para que seja um projeto que seja duradouro e que de fato vá trazer resultado para a empresa. Depois que você fizer essa apresentação, monte um plano de capacitação dessa ferramenta de automação para o restante da equipe. Para outros QAs que de repente não participaram do processo de escolha, é comum ainda ter nas empresas outros QAs que não conhecem de automação de testes, então planeje uma capacitação para que você não seja o único a automatizar lá na empresa e que você tenha mais pessoas desenvolvendo. Isso vai ser bom para você, que você vai conseguir treinar mais pessoas, vai te dar mais visibilidade também, porque você está preparando, capacitando novas pessoas em uma atividade muito relevante na equipe. Então faça sim esse plano de capacitação com os outros QAs da empresa. Pode ser que trabalhem em outras squads, em outras equipes, mas desde que vão utilizar e testam o mesmo produto, é importantíssimo que todos saibam para que a automação cresça, né, e cresça de forma sustentável. Só tem ganhos você fazer esse plano de capacitação com os membros da equipe. Bom, dado isso, chegou a hora de fato de colocar a mão na massa e iniciar o uso da ferramenta. É importante que você mantenha os reportes dessa ferramenta e evolução dos seus cenários de teste. Mostre isso para a equipe, mostre isso para os seus gestores. Isso vai fazer com que, ao longo do tempo, a automação de testes também não fique esquecida, também não caia em segundo plano dentro dos objetivos da empresa. Afinal, é seu papel como QA também disseminar essa cultura de qualidade. Então, por mais que as pessoas ainda não vejam claramente que a automação de testes é essencial dentro de um ambiente ágil para construir um produto com qualidade, para ter entregas contínuas com mais qualidade, é seu papel mostrar para elas que esse é um ponto-chave dentro de todo o processo de desenvolvimento ágil. Então, além de usar a ferramenta, começar a criar mais casos de teste, faça melhorias nisso, crie depois uma pipeline de execução contínua e vá reportando os resultados disso para o seu time, vá mostrando os ganhos, vá mostrando o quanto a automação de testes está agregando. Então, eu trouxe aqui nesse vídeo para você como escolher a ferramenta mais aderente para a automação de testes na sua empresa. Então eu trouxe para você nesse vídeo como escolher a melhor ferramenta de automação para a sua equipe. Eu trouxe isso com base em situações que eu já vivi. São informações já lapidadas de coisas que eu errei e também de coisas que eu acertei e continuo fazendo. Então eu trouxe para vocês como uma espécie de fórmula. Claro que não é em todo lugar que precisa funcionar exatamente como eu disse, pode ter suas variações sim, e vai ter, sempre vai depender do seu contexto, porém são passos aí que eu julgo como sendo cruciais na escolha de uma ferramenta de automação de teste. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo e também se inscreve no canal, ainda tem muito vídeo legal que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo e tenha ajudado você de alguma forma. Te vejo nos próximos. Tchau, tchau!